eu sou a professora Lúcia Helena Pereira Nóbrega, do curso de Engenharia Agrícola. Quando que você começou a trabalhar Era Festival ainda? Era a Festival. Foi no dia 1º de março de 1985. Eu fui contratada. Fiz um teste seletivo, na verdade, era uma aula que a gente ministrava para os professores do departamento, no meu caso era o departamento de ciências, e ali eu fui contratada e fiquei como professora contratada até o processo de estadualização. Aí, durante o processo de estadualização, em 87, eu fui concursada, né? Eu tive que fazer um concurso novamente, né? E passei, né? Continuei como professora, então, da universidade já. E como que era a Festival quando você começou? A Festival, eu acho que assim, era uma coisa perdida no meio do nada, né? Porque ao redor não tinha nada, tinha vários terrenos vazios, aqui não tinha nem asfalto, né? Era tudo terra. Nós tínhamos só esse prédio antigo que ia do bloco ali onde tem um anfiteatro, já existia, né? A outra parte onde são os mini auditórios era a biblioteca. A parte administrativa ficava toda ali onde é a direção mesmo, né? Aí já no bloco B era a sala dos professores, onde é o Obras hoje, acho que era a sala de todos os professores, e ficavam as salas distribuídas do C, no D, no E, não tinha o F, aí já tinha o G, que era onde é hoje o laboratório de solos, de física dos solos, sempre foi laboratório de física dos solos ali. E acabava a Unioeste ali. Tinha a parte, acho que da enfermagem, tinha biotério, alguma coisa assim. Mas até o laboratório de anatomia, era tudo junto, tudo por aqui, se eu lembro. E como que era a convivência? Você falou que a sala dos professores era uma única para todos. Como que era essa? Ficava todo mundo lá, tinha um armário lá com os escaninhos de cada um. Do lado ficaria o nosso audiovisual, que na verdade era só giz, apagador, e tinha uns retroprojetores, né? Mas a gente se reunia ali e ficava mais assim, se via no início das aulas, né? Os professores eram horistas, então vinha para dar as aulas e depois, na hora do intervalo, voltava ali e no final já ia para casa, né? Então não tinha assim essa convivência de você, esses regimes de contratação, de você ficar mais tempo, não. Era horista, né? Todo mundo era horista. E no caso, como engenharia agrícola é um curso que é integral, assim, os professores acabavam ficando um pouco mais. Acabavam ficando, mas assim, vários profissionais, davam aula à noite, né? Porque eram profissionais que trabalhavam durante o dia em suas empresas, sua maioria, né? Nós tínhamos alguns professores que já tinham um regime de contratação, acho que por 36 horas eles permaneciam, que nem o coordenador de curso, os que vieram contratados de fora, né? Acho que a gente chegou a ter uns 3 ou 4 dessa forma antes mesmo de estadualizar, que é porque para esses professores se manterem aqui dentro na cidade, né? Eles precisavam ter um emprego, né? Então acho que já funcionava mais ou menos assim. Na época que você veio para cá, você dava aula aqui, trabalhava em outro lugar ou só? Não, só trabalhava aqui, porque Cascavel era uma cidade assim complicada, né? Se você pensar há 40 anos atrás, praticamente, porque eu comecei a trabalhar aqui início de 85, mas eu me formei em 84, eu vim recém-formada para cá, né? Então, a profissão que eu escolhi era uma profissão voltada para homens. Eu sou engenheira agrônoma. Aí eu venho para um curso de engenharia agrícola, que embora tivesse várias alunas, também tinha esse perfil assim masculino. E isso predominava em várias áreas. Aqui em nenhum lugar na cidade contratava agrônomas. Eles contratavam engenheiros agrônomos, né?
e não tinha mercado de trabalho. Então, quando apareceu a oportunidade de vir dar aula, né? Eu tinha, assim, muito material, né? Da minha época de faculdade e tal. Então, eu achei que para as disciplinas, né, que precisava, e o que eu tinha, assim, uma bagagem boa, resolvi encarar, né? E fui ficando, fui tomando gosto, né? Acho que eu gostei bastante, porque fazem quase 40 anos que eu tô aqui, né? E essas coisas foram sendo superadas, né? Uhum. Eu acho que a partir da estadualização da universidade criou um outro público aqui dentro, né? Veio gente de fora, veio muito professor de outras áreas, os novos cursos. Então mudou a mentalidade dentro da universidade, principalmente, né? Então a coisa ficou assim mais tranquila. Nesse começo, assim, quando você veio para cá, você enfrentou algum preconceito em sala de aula, assim, na faculdade naquela época, assim? Tem alguma situação, assim, que marcante? Tem uma situação assim que eu nunca me esqueço, né? Acho que também eu era novinha, né? Eu tinha 23 anos. Eu fui dar minha primeira prova numa turma de reoferta para formandos. E aí, uma aula antes da prova, um aluno falou assim: professora, a senhora veja bem como a senhora vai fazer essa prova, porque a última mulher que saiu daqui saiu chorando. Aí eu falei assim para ele: ixi, então vai ser complicado, porque eu sou difícil de chorar, né? Mas não sou nada, né? Eu sou assim uma manteiga derretida, mas eu fiquei muito chateada na hora, assim. Falei, mas não, era complicado, assim, a situação. O pessoal te tratava diferente, né? Acredito que até pela sua profissão, assim, na época também, Ai, 40 anos não, atrás, eles era não bem mais respeitavam, difícil. assim, quer dizer, eles não te davam ouvido, né? Não é que eles te desrespeitassem como pessoa, fossem mal educados. Eles não prestavam atenção no que você dizia. Se você conhecia alguma coisa, ia passar alguma coisa, eles achavam que talvez um homem falasse isso com maior domínio, maior sabedoria, talvez, né? Alguma coisa nesse sentido. E você percebe que no curso, assim como você falou, quando você veio já tinha mulheres e hoje também Tinha tem mulher. mulheres, Não, né? hoje tem várias mulheres. A gente está organizando aí um evento dos 45 anos, né, do curso. E nós recebemos umas fotos, por exemplo, de uma turma praticamente de meninas. Acho que eram 3 meninos para 8 meninas. Nós tivemos isso já no século passado, eu falo, porque foi em 98, 99 que essas meninas formaram, né? Então eu recebi aí as fotos e eu achei interessante isso. Nós já tínhamos, e eram meninas assim muito boas, excelentes alunas, né? Já vinha, o pessoal vinha ocupando espaço. Hoje temos bastante meninas Uhum. E você fez parte da transição da Festival para a Unioeste? Você acompanhou esse processo? Como que foi? Sim, acompanhei porque o curso de engenharia agrícola tinha vários alunos, né, como eu te disse, que de fora da cidade, além de ter professores de fora, e eles eram muito ativos, né, muito engajados com as coisas, e eles participaram de vários movimentos aqui, né? Tudo que precedeu a estadualização, porque até isso amadurecer aqui dentro, como é que vai se fazer e juntar todo mundo. Então a gente acompanhava isso de perto. Nós também éramos poucos, né? Se não se envolvesse, quem iria fazer, né? Mas foi uma fase assim de muita expectativa, né? E também muita alegria depois quando deu tudo certo. Isso foi em 87, né? Aconteceu. E assim, você sente que
que, por exemplo, tinha uma diferença de participação dos acadêmicos, assim, de envolvimento no movimento estudantil dos acadêmicos de engenharia agrícola em relação dos outros cursos? Olha, os cursos que eu tinha assim, mais contato era o curso de engenharia agrícola, porque ele era integral, e tinha a enfermagem também. E eles eram amigos até, assim, porque eles faziam festa, eram os dois cursos que estavam mais presentes aqui. Aí tinha os cursos noturnos, que a gente não se via, eu não conhecia, e nem sei se os alunos da engenharia agrícola tinham assim, esse contato, mas eu sei que com a enfermagem ali, eles tinham bastante vínculos, né? Eles estavam juntos nesses movimentos também, né? Acho que e também pelo fato, a gente não ficava aqui, né? Então, esse movimento dos alunos, porque os alunos ficavam aqui o tempo inteiro, mas os professores não. Mas quando tinham as reuniões do que iam se fazer e tal, a gente participava, né? Várias vezes. Isso eu lembro de ter acompanhado. Uhum. E quais, assim, as memórias mais vívidas e interessantes que você tem, assim, desse período de festival, da transição? As memórias, eu lembro assim, porque tem alguns funcionários da mesma época, gente que entrou, gente que já se aposentou, como funcionava, né, a estrutura. Eu gostava muito de conversar com alguns professores que eu era novinha, né? Mas assim, tinha esses professores mais antigos que ficavam contando as histórias da cidade, de quando eles chegavam, né? E assim, quando coincidia de você estar na sala dos professores ou a gente fazia uma festa pelo dia do professor, né? As pessoas eram muito mais entrosadas e assim, sempre estavam reunidas, não assim como agora, que mais assim, são grupos isolados, né? Juntava todo o público, né? Eu lembro muito do professor Pompeu, lembro do professor José Maria Manso, professor Teresino, né? Todos esses eram de outros cursos, mas lembro de estarem envolvidos nessas reuniões, né? Nessas confraternizações, assim. Então era interessante, né? Era uma coisa assim mais fácil, né? Por exemplo, você entrava na sala do diretor, ele estava lá para conversar com você. Não, hoje você marca horário, né? Aquela coisa assim mais descompromissada, mais leve, né? Assim, Menos formal. menos formal, né? Lógico, a estrutura hoje não tem como. Como é que eu vou entrar lá na sala do diretor, bater papo ou perguntar alguma coisa que eu precise, né? Mas você estava passando, você dava um tchauzinho, né? Então todo mundo conhecia todo mundo, né? Hoje não, hoje eu não conheço mais ninguém aqui dentro. Conheço os que trabalham comigo no curso, esse pessoal mais antigo que ficou assim que nem eu, né? Para semente, e conheço eventualmente um outro professor aí de um outro curso por ter feito uma aula de inglês junto, alguma coisa assim, né? Mas é totalmente diferente essa estrutura. Então, era esse ambiente mais descontraído, né? Nesse sentido. E você disse que você entrou aqui tinha Formado. se formado, aí depois você fez a sua qualificação e tal, já foi aqui, já foi dentro da UniES? Logo que estadualizou, eu não lembro exatamente como surgiu. Foi criado um curso de especialização aqui por intermédio da CAPES já, né? Com financiamento, tudo. E trouxeram os professores de São Paulo, de Curitiba, para dar um curso que chamava Educação Brasileira. E quando estadualizou, eu falei, não, já que agora eu vou continuar nessa carreira, eu fiz o concurso, né? Então eu vou fazer de algumas disciplinas voltadas, questões de metodologia de ensino e de técnicas de avaliação, eu vou me aperfeiçoar, né? Porque afinal de contas, né? Ia virar uma universidade de estado. E aí eu conheci várias pessoas também, porque tinha professoras da enfermagem, muitas da letra, da pedagogia, né? Veio gente de fora também. Então eu fiz esse curso.
Aí, quando eu fiz esse curso, abriu minha cabeça, né? Eu falei, agora eu vou pro mestrado. Aí, larguei tudo aqui, a universidade já me afastou, né? E fui fazer mestrado em São Paulo. Daí já emendei o doutorado, porque na época que eu saí, tinham 4 doutores aqui, na universidade toda, né? Quando eu voltei, não. Quando eu voltei, por causa dos outros cursos, haviam aberto vagas, né? Aí já tinha mais gente. Mas eu tive a oportunidade de ficar 5 anos fora, né? Emendei o mestrado e o doutorado. Voltei sem defender o doutorado, terminei o trabalho aqui, depois eu fui defender. Mas era assim, diferente hoje de você fazer uma pós-graduação. Essa especialização que eu fiz, ela levou 2 anos, era quase praticamente um mestrado, né? E você falou, né, que você tinha poucos doutores, aí depois você também participou no processo de criação, né, que a engenharia agrícola é o primeiro mestrado que tem no Isso, Goiás. Como primeiro que foi? mestrado. Isso foi outra história assim que eu guardo bem na memória. Eu recém voltei do doutorado, eu estava sentada lá na minha mesa, entrou um professor que eu nunca tinha visto, com um pacote de papel, assim, devia ter umas 500 páginas, mais ou menos. Ele falou assim, você é a Lúcia? Eu falei, sim, sou eu. Aí ele falou assim, me falaram que você gosta de ler e é boa para corrigir as coisas. Tá aqui o nosso processo do curso de mestrado para você ler. Aí eu falei assim, que mestrado? Daí ele falou assim, nosso mestrado em engenharia agrícola. Ele falou assim, eu falei para ele assim, você tá louco? Eu nem sabia quem era. Aí ele falou assim, não, eu já encaminhei para a CAPES, já voltou. Agora eles pediram para corrigir, eu só tô arrumando. Falei, a coisa já estava assim, adiantada, né? Eu falo, o pai da criança, o professor Eduardo Godoy, né? Depois disso, na pós-graduação, a gente se tornou assim bem parceiro, publicamos várias coisas, eu orientei vários trabalhos dos alunos dele, né? Sempre foi, até hoje, né? Ele está afastado, já deve se aposentar aí o ano que vem, mas até hoje a gente ainda faz algumas coisas, porque ele se afastou, tinha orientação em andamento, né? Então foram distribuídos, eu herdei uma menina, né? Já concluí. Mas foi ele que teve essa ideia, ele tinha sido contratado na época que eu estava fazendo o mestrado, né? Por isso que eu não o conhecia. E daí ele já veio com essas ideias e implantou, e foi assim, meio que estourando a cerca no peito, sabe? Porque não tinha, as pessoas eram contra, a gente enfrentou muita resistência por parte dos colegas do próprio curso, deu muita discussão, muita encrenca, as pessoas não entendiam o que era, né? Mas aí deu tudo certo, a gente consolidou, logo criou doutorado, outros cursos foram também surgindo, né? Agora, aí passou todo mundo, mas foi assim para começar, né? Acho que quando você vem com essa ideia é complicado, mas foi realmente uma discussão. Nós éramos assim, meia dúzia praticamente. Você lembra quem mais, além de você, o professor Godoy, quem mais? Professor Miguel, professor Miguel Pazzo, né? Professor Márcio Vilas Boas, professora Maria Hermínia, professor Joaquim, que está em Mossoró agora, né? A professora Maria Hermínia recém aposentou, Márcio Vilas Boas está aí, Miguel está aí. Quem mais que tinha? Eu acho que éramos nós que começamos. E a primeira turma, assim, para os alunos, como que eles receberam isso? Como que foi essa coisa de mestrado, assim, que era uma novidade, nós tivemos procura, ex-alunos assim, nossos daqui mesmo, que já se encaminharam, né? Que nem o Gerry, que hoje é professor aqui, o professor Jair, também é professor aqui, o professor Adair, que é lá do CCT, também foi nosso aluno. Então, alguns já se
já foram nossos alunos nessa turma, começamos com 8 alunos, veio alguns da região, né, porque era o primeiro que não tinha, e sempre preenchemos as vagas, e daí foi ampliando, né, tomando outro rumo. Mas também foi um processo interessante para fazer o reconhecimento do curso, né? Para você ter ideia, o pessoal da CAPES vinha fazer a avaliação nos primeiros anos e eles queriam uma biblioteca e a gente não tinha uma biblioteca especializada para o curso. O que a gente fazia? Juntava os livros de todo mundo, né, todos os professores, ia com carrinho de mão passando nas salas, subia ali onde é o laboratório de processamento hoje, montava os livros tudo numa estante bonitinho, né, que era a nossa biblioteca do programa, porque a biblioteca não sustentava, né, não tinha estudo. Mas era assim, que a gente foi convencendo a CAPES que a gente conseguia ter um curso de pós-graduação. E tem alguma outra situação assim marcante, uma situação interessante ou pitoresca, algo que aconteceu assim em todo esse processo? Aqui, bom, temos assim alguns eventos. Eu lembro de uma situação que, quando o festival ainda, né, que fazíamos uma eleição para diretor da Festival e era encaminhado uma lista tríplice lá para o prefeito e ele tinha o poder de escolher, né? E ele sempre escolheu o primeiro colocado e aquele ano ele não escolheu o primeiro colocado, ele nomeou o terceiro. E os alunos foram lá da Agrícola e lacraram a porta da direção com aquela araldite, né, aquela cola, e ficaram lá de prontidão até resolver o problema. Não deixaram Não assumir. deixaram, e eles tacaram o terror, né? Como se diz hoje. Ficaram lá, não, aqui ninguém passa. Foi uma situação assim, quer dizer, lógico que depois parece que eu ouvi outras histórias mais para frente por questões assim de política, mas daí eu não estava aqui, né? Eu estava fazendo mestrado, doutorado, não lembro. Mas eu sei que também ocorreram outras discussões assim nesse sentido. Acho que não chegou a esse nível de lacrar a porta, mas também foi alguma coisa dessa forma, né? Mais ou menos dessa forma. Assim, o que mais que eu lembro daqui? Mas eu acho que a universidade sempre foi assim, bem tranquila, nunca foi de de gerar grandes notícias, grandes eventos, né? Transcorria assim, sempre dentro da normalidade, né? Acho assim um ambiente bom de trabalhar, é bom de você conviver com as pessoas, né? Assim, é tranquilo. Temos excelentes profissionais, né, dentro dos cursos. Eu acredito que depois desses anos todos, nosso resultado é muito positivo, né? Eu fico assim bastante feliz de ter participado desses anos aqui, né? A gente sempre recebe essas perguntas. Ai, quando você vai aposentar? Ai, por que você não aposentou ainda? O que aconteceu? Mas você vê, você participa desde o século passado eu tô aqui, né? Aí você tem tantas histórias, você vê tantas vindas, né? Tantas idas, e você continua ali assistindo isso. Eu ainda me sinto capaz, ainda não me sinto assim cansada a ponto de dizer, ai, não aguento mais. Não, isso ainda não aconteceu. E aí você vai continuando a ver a história acontecer, né? E Então, participando dela, né? e o que eu acho o participar dela é muito importante, porque assim, já me fizeram essa questão, né? Como você aguenta ficar tanto tempo trabalhando no mesmo lugar? Eu não sei exatamente o seu trabalho todo dia. O meu trabalho não é igual o trabalho da semana passada. Essa semana vai ser totalmente diferente, porque é muito dinâmico, né?
todo ano muda os seus alunos, no nosso caso, né? Todo semestre muda os alunos, aí surgem demandas que você para o que você está fazendo, corre lá para resolver isso, faz aquilo. Então, você é solicitado de formas diferentes. Lógico que depende daquilo, do teu conhecimento, daquilo que você, para aquilo que você se formou, tal. Mas, assim, são aplicações diferentes, né? Então, esse tipo de situação que a gente vai se envolvendo no dia a dia, que eu acho que motiva, eu acho que mantém você ainda agarrado a isso tudo que você faz, né? Eu gosto muito de trabalhar aqui na UniOeste, né? Tenho muito orgulho disso. Se você pensar assim, 40 anos atrás você imaginava que fosse chegar aqui? Não, eu não imaginava. Acho que eu nunca nem sonhei que fosse chegar a isso, que fosse crescer tanto, que fosse tomar essa dimensão e essa importância, né, que tem a universidade. A única coisa que eu sinto ainda é que a cidade não reconhece o valor da universidade que ela tem. Isso eu verifico assim, não no ambiente que eu convivo, digo assim, entre meus vizinhos, entre as pessoas que eu converso, fora daqui, né? Eu não sinto isso. Infelizmente, eu não sinto. E as pessoas, assim, às vezes até, elas não têm ideia do que acontece aqui dentro, de como funciona aqui dentro. Eles têm uma ideia totalmente distorcida, né? E eu acho que, assim, a gente é até mal visto, né? De alguma forma. Eu não sei o que eles pensam que acontece aqui. Esse ponto, assim, me entristece bastante. Mas eu fico assim, eu acho que eu fui bem abençoada aí o ano passado, porque uma coisa que eu tinha certeza que eu ficaria muito feliz se acontecesse, mas que eu não podia interferir, eu não podia exigir, eu não podia falar, era que uma das minhas filhas quisesse estudar aqui, né? E a mais nova é aluna da UniOeste hoje. Nossa, isso para mim foi a coroação, sabe? Tudo que não é no curso que eu dou aula, lógico, mas assim, ela ter optado pela UniOeste foi assim, me engrandeceu, sabe? Fiquei muito feliz. A mais velha não, né? Não, ela tomou um outro rumo, mas a mais nova é aluna da UniOeste. Eu espero que ela quando ela fala assim pra mim, você gosta? Eu pergunto, né, pra ela se ela gosta. Ela fala assim, mãe, eu venho aqui desde que eu tava na sua barriga. É mais ou menos por aí, né? Então, tipo assim, não tem como eu não gostar, né? Ela já conhece desde de pequenininha, né? E isso foi muito, muito legal pra mim. É uma satisfação ver ela aqui. Que bom. Um pouco eu acredito que seja porque a universidade talvez não divulga muito as pesquisas, tudo que acontece aqui, porque realmente acontece muitos projetos de pesquisa que têm resultados para a sociedade. Eu acho que isso é pouco divulgado, até mesmo a universidade ela não percebe que deveria se divulgar mais. Mas assim, de uns anos para cá, esse trabalho tem sido feito. Tudo bem que é pequeno, mas assim, não precisa nem ser pesquisa. Eles não reconhecem nem o nosso ensino. Olha na avaliação do nosso ensino. Olha a última avaliação. As pessoas não sabem disso. Elas acham que a nossa nota foi a troco de quê? É porque tem alguém trabalhando atrás dessa nota. O que foi feito para conseguir? Não é qualquer universidade que ganhe uma nota. Sim. Nessa avaliação. Então, por exemplo, se você me falasse isso há 20 anos atrás, imagina que isso vai acontecer um dia. Aí ia acontecer. E é uma universidade nova, né? Em termos de universidade, se você pensasse, tem aquelas universidades que têm 100, 200 anos, a gente não consegue imaginar, porque a gente vive numa cidade que não tem isso ainda, né? Uma cidade jovem também. Então, as coisas são mais lentas, mas se você avaliar o processo, tudo onde chega, né? Eu vejo hoje os laboratórios que a engenharia agrícola tem, os equipamentos que foram adquiridos. E muitas vezes isso independente de administrações, isso pelo corpo docente,
né, que faz projetos assim, lógico que você tem que estar amarrado, né, você tem que estar vinculado a uma instituição. Mas assim, isso é do professor que corre atrás, que vai, né, e consegue. E nem isso é divulgado. Eu falo que eu venho de onde eu fiz graduação, mestrado, doutorado, e a maioria dos meus colegas de curso lá também vieram de grandes universidades. Muitos são daqui, né, mas foram fazer mestrado, doutorado fora. Essas universidades, elas divulgam essas coisas, e aqui a gente não vê isso. E ficou muitos anos sem divulgar. Agora que parece que começaram a se importar mais com isso e falar, olha, a gente tem um papel e os nossos frutos são esses, né? E todo dia você tem coisas acontecendo aqui. Não tem esse reconhecimento por parte da população. Por isso que eu falo, a cidade não sabe a universidade que ela tem, ela não conhece, né? E nesse sentido, assim, eu acho que isso me chateia um pouco, me entristece um pouco, né? Porque a gente fica aqui vibrando com várias coisas, né? Que você vê que a universidade tem conseguido, que tem mudado. E saiu daqui, se atravessou o viaduto, já ninguém sabe nada, né? Tem mais, eu não perguntei antes no começo, mas você ocupou, além de professor e tal, você ocupou também alguns cargos, algum cargo aqui na Unioeste? Eu fui coordenadora de curso por 45 dias, naquele caráter especial ali, que sai um, tem que assumir o mais velho de casa para chamar a nova eleição. Nunca quis ser coordenadora, né? Nem de pós, nem de graduação, não tenho esse perfil. Mas eu ocupei 2 cargos na reitoria. Eu trabalhei na editora um tempo, na época do professor Alcebiades, já na segunda gestão dele, e trabalhei na assessora do pró-reitor de pesquisa. Mas isso foi bem para aquela época que saiu a professora Liana, ficou o vice dela, o professor Wilson. Aí depois ele saiu também, aí veio o professor Ricardo, né? Então, do professor Wilson até o final da gestão do professor Ricardo, que ficou o pró-reitor, era o professor Celso, que era colega meu do curso. Aí eu fiquei na pró-reitoria. Tem mais alguma outra situação assim interessante que você tenha vivido aqui na Unioeste? Que você lembra, assim, que esteja nas suas memórias? Mas são coisas assim muito pessoais, né? Não coisas que você assim. possa falar. Não, que eu possa falar, não. Coisas todo dia, né? Todo dia Você sabe que vida de professor é muito agitada, né? Você entra na sala de aula, sempre tem uma surpresa. Às vezes boas, às vezes são surpresas que você sai meio assim, pensando, não, agora eu me aposento. A gente já entrevistou algumas pessoas, né? Daí teve uma pessoa que estava contando pra gente da biblioteca, né? Que trabalhou na biblioteca, que um dia o pai de uma pessoa chegou lá para buscar a filha e ele falou, eu vi alguma coisa ali na escada, não sei o que, eles foram ver o que era isso, uma cobra urutu. Quando era nessa biblioteca que você está falando ali, ainda na festival. Aqui em cima. Aqui em cima, ali em cima. É que era um baita matagal aqui, né? Era tudo... Muro não existia, nem acho que cerca, nada. Mas eu não cheguei a passar essas situações de risco. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Acho que não. Não sei se falei mais ou menos o que você esperava, se era mais ou menos por aí, se... Depois pode ser que a gente lembre alguma coisa se você queira acrescentar. Mas acho que é isso. Mais, assim, é mais a questão das memórias, né? E a gente está entrevistando as pessoas que viveram essa história, né? Assim, tipo, tanto de falar da transição, de como que foi a instituição, mas também falar das pessoas da instituição, né? Porque, como nem se falou, né? A Unioeste, ela é pouco reconhecida pela sociedade,
atravessou o viaduto, ninguém mais Não sabe, as sabe, pessoas não sabem tudo que está acontecendo aqui, né? E tem também, assim, além dessa parte da instituição, né, que tem toda uma parte organizacional, administrativa, tem as pessoas, né, que eu diria assim, a alma da instituição é as pessoas que estão aqui trabalhando, né? Então, assim, tipo, acontece a parte humana, essa parte das memórias, assim, que é tão importante quanto de toda essa parte organizacional que teve, mas também, assim, as memórias, né? Porque a vida da gente é feito disso, né? Até o aprendizado também. Assim, uma coisa que a gente observa é essa mudança no público, né? Os alunos hoje são totalmente diferentes e você tem que se readequar. Então, exige um empenho danado, né? Por exemplo, eu que sou mais velha, né? Então, às vezes, para eu me moldar a certas novidades que eles trazem, é um pouco mais complicado. Mas, assim, eu me esforço, né? Não assim que eu vá repetir o mesmo linguajar ou vá me comportar da mesma forma, mas assim, de reagir favoravelmente à forma como eles se apresentam, né? Porque é muito diferente do que acontecia para trás. Embora o, o ensinar, né, também exigiu várias mudanças, porque você tem que ser atraente aí para esses alunos. Você concorre com várias outras coisas hoje, né? Sim. O celular é muito mais interessante que qualquer professor que fique falando lá na frente, né? E você colocar alguma coisa assim na cabeça deles, que é importante valorizar o curso para eles e que pessoas são mais importantes do que um computador, do que um celular, não é fácil. Não, isso não é um processo assim que tenha passado assim sem grandes mudanças, né? Você não acordou num dia, né? E geralmente a tecnologia é isso. Hoje ela tá assim, amanhã você acorda, ela já mudou tudo. É muito rápido e eles mudam muito rápido. Só que você percebe que eles não pensam, sabe? Eles acham que tudo vai estar pronto. Eles acham que apertando ali, que se ele souber mexer no celular, tudo é resolvido. Nesse sentido que eu tenho essa dificuldade de superar. Mas, por um outro lado, né, me obriga também a correr atrás e descobrir como é que funcionam essas tecnologias, como é que a gente se adapta a isso tudo, né? Mas os alunos hoje, assim, sabe aquela coisa de eles não estão interessados? É muito mais desafiador, né? O trabalho É do professor. muito, muito mesmo, porque assim, eles não se preocupam de vir na aula, de que horas que eles vão chegar, se vai chegar mais cedo, se vai chegar mais tarde. Não são os meus alunos ou os alunos da engenharia agrícola, são os alunos como todo, porque que nem eu tenho uma filha estudando, eu conheço várias pessoas, né, que dão aula, que estudam aqui, eles não estão assim preocupados, né? Eu lembro que chegava uma fase que a gente sentia assim, eu sentia uma alegria quando eu ia para a universidade. E eu começava às 7 da manhã, né? Eles começam às 8. Já vão aparecer aqui 8h30, 8h45. Quando aparece. E eles não estão preocupados. Nossa, se eu perdesse uma aula, era difícil, né? Porque se eu precisasse faltar por algum motivo, eu fico preocupada, sabe? Assim, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou repor essa aula? Mas não faz falta. Se não repor, para eles não faz falta, né? Eles não estão preocupados assim com essas coisas. Eles não valorizam, nem eles valorizam o que eles têm na mão. Nesse sentido mesmo que talvez seja assim um pouco de frustração, mas isso que os professores têm sentido de uma forma geral. Não temos, lógico, que aquele problema de desrespeito, de tratar mal, isso não aconteceu, né? Que a gente escuta umas histórias aí de afrontamento. Eu nunca passei
por esse tipo de situação assim, a ponto de ter que discutir com o aluno, ou consequências mais graves, né? Chegar, a gente sabe de casos que foi parar na ouvidoria, né? E eu ainda, né? Até hoje não passei por Espero isso. que não passe. Espero que não passe. Mas assim, a gente vê que eles estão totalmente, assim, eles não aceitam ser contrariados, né? E a gente tem que ir com um jeitinho, né? Eu falo, como eu tenho idade para ser avó, então talvez eu tenha me tornado mais compreensiva e olhe para esses alunos de forma diferente. Se fosse há uns anos atrás, talvez eu não tivesse paciência. Às vezes até eu fico pensando, mas nossa, onde é que eu achei essa paciência? Porque eu não tinha essa paciência. O tempo desenvolve, né? Se fosse para resumir numa palavra ou numa frase, tudo que você já viveu aqui na Unioeste, todo esse tempo aqui, o que você diria? Ah, gratidão, com certeza. Acho que 2 palavras, né? Orgulho e gratidão, eu poderia resumir tudo. Que bom, professora. Muito obrigada. Eu agradeço pela sua presença, pela entrevista, pela sua colaboração nesse projeto dos 30 anos da Unioeste. Feliz aniversário, então, Feliz a aniversário Unioeste. pra Unioeste. Vida longa, a Unioeste.